Magu e Lebrun, médicos do céu, médicos da terra. Quarta parte, os médicos. Os médicos que me rodeiam se tornam às vezes filhos e me confidenciam seus sofrimentos. Estes estão sempre ligados à falta de poder deles diante de certas doenças mortais, doenças impiedosas. Um dia o Dr. Michel, sem dizer uma palavra, porém Lagran, veio me ver. Acabava de receber os exames de laboratório que condenavam uma de suas pacientes, pela qual ele batalhava há 3 anos. Uma outra vez ele interrompeu uma reunião de prece porque uma jovem mãe estava morrendo e eles estavam esgotados física e moralmente. Rezamos junto dele. Imediatamente depois ele foi embora para permanecer ao lado da doente, assistir seu último suspiro para ela morrer nos seus braços. Uma noite um outro médico me telefonou, irritado e em crise. Tinha pelejado pela vida de uma criança que estava morrendo. Não quero mais ser médico, prefiro guardar as ovelhas, dizia. Foi obrigado a lhe relembrar todas as vezes em que fora eficiente, em que crianças foram salvas por ele. Às vezes os médicos são homens muito solitários, um pouco como o padre perante a doença e a morte. Muitos dentre os que me rodeiam são sensíveis e não conseguem se acostumar com as tragédias cotidianas. De vez em quando eles também necessitam um pouco de compreensão e conforto. A oração salvadora ajuda aqueles que creem. Todavia o médico não é um mago e, apesar de sua profissão, deve assumir até aquilo que seus próprios olhos parece ser um fracasso. Às vezes isso não é nada mais que o destino de uma pessoa, a escolha de uma alma. Um homem é um exilado na terra e esse exílio pode durar 3 dias, 3 meses, 3 anos, 30 ou 80. Quem saberia antecipadamente? Pergunta. À medida que uma doença incurável é vencida, aparece uma outra graças aos trabalhos de cientistas, pesquisadores de todos os tipos. As grandes epidemias estão a ponto de desaparecer. A varíola, a lepra, a peste, a tuberculose, terror do século passado são neutralizados e dominados. Hoje, quando um considerável progresso é conseguido neste campo, espera-se um regresso, espera-se uma regressão do câncer, aparece a esfragela dos tempos modernos. Tudo está para recomeçar. A medicina, ainda impotente frente a esta calamidade, deve reiniciar suas pesquisas e vencer. Por que esta doença terrível? Pergunta. Os médicos do além dizem, enquanto as leis de Deus forem burladas, as doenças graves, as decadências dos corpos, consequências da decadência das almas, não podem desaparecer da terra. Frequentemente os inocentes pagam com suas vidas. A lei cósmica, não sendo respeitada, os homens tornam-se vítimas de seus próprios abusos e erros. Por que uma criança paga pelos outros? Pergunta. Nós aceitamos com dificuldade, mas parece serem eles que decidiram sacrificar a própria vida para que o mundo tome consciência e desperte. Constantemente um evento, um encontro, uma leitura, um acaso basculam as nossas vidas no caminho da evolução. Porém, todos os homens são livres e muitas vezes é mais fácil escolher o caminho que desce do que a vereda estreita que ascende. Gostaria de dedicar uma parte deste livro ao Dr. V, médico cirurgião ginecologista. Ele foi o primeiro a confiar em mim, o primeiro a me salvar do infarto e me ajudar. Eu conheci antes de Daniel. Ele não acreditava, não queria sequer pensar na existência de uma sobrevivência da alma. Rindo dizia nunca ter encontrado uma alma na ponta de um bisturi, mas que sentia-se muito feliz por eu estar na sala cirúrgica durante uma intervenção delicada. Dizia que isto lhe dava sorte e tudo ia bem. Ele acreditava em Deus, porém Deus estava dentro dele. Certo dia, ao acompanhar o doente à clínica, vi uma jovem na cama vizinha chorando. Passando em frente à clínica, ela sentiu-se mal, sendo levada para dentro por transeuntes. Estava sofrendo de uma forte hemorragia. O Dr. V teve de operá-la imediatamente. Ele estava melhorando, mas não tinha dinheiro para poder pagar. Ela estava melhorando, mas não tinha dinheiro para pagar o médico e nem o hospital. Deveria ser transferido para outro local. Advertido, o Dr. V me disse: ela teve a vida salva e eu estou bem pago. Uma jovem mamãe de origem espanhola, após seis partos e vários abortos, devia amarrar as trompas, pois da última vez ela quase morrera, mas não tinha dinheiro nem possibilidade financeira em seu país. Eu a levei para casa e o Dr. V a operou gratuitamente. Eu poderia contar fatos semelhantes sem fim, mas ele nunca falou a respeito deles. Antes da promulgação da lei que autorizava o aborto na França, ele frequentemente enviava
jovens grávidas aos meus cuidados, às vezes em situações dramáticas. Ele ficava muito feliz quando estas jovens mães saíam-se bem, seja ficando com seus bebês ou permitindo a adoção dos mesmos. Constantemente ele intervia pessoalmente, auxiliando a encontrar trabalho ou qualquer outra ajuda, e neste caso ele fazia o parto de graça. Ele morreu há alguns anos. Ele sabe que a vida após a morte existe e faz parte da nossa equipe dos médicos do além. Me sinto honrado de ter estado ao seu lado durante muitos anos. Ele acreditou no magnetismo, me apoiou em minha vida social, bem como em meu trabalho com os doentes. Creio que as duas pessoas a quem me admirei são o Dr. V, como médico, e Roger Mas Navete, na qualidade de magistrado. Tanto um quanto o outro sempre se arriscaram e agiram rapidamente ao se tratar de salvar uma criança. A cooperação entre os médicos e nosso grupo é essencial. É preciso que haja um acordo entre o médico responsável e os parentes e nós, que as coisas fiquem bem claras para não se criar confusões. Certa noite organizou-se uma reunião de pressa excepcional. Devíamos cuidar de uma pequena que sofria de leucemia. Dispunhamos de pouco tempo, pois ela já estava hospitalizada para o seu tratamento médico. Iríamos cuidar dela com a ajuda dos médicos do além. Assim ela seria recarregada energeticamente e poderia enfrentar doenças com vários meios. Os médicos do hospital concederam autorização. É importante frisar que nunca influenciamos o doente ou a família no que se refere à terapia a ser seguida, medicina tradicional, alopatia, homeopatia, etc. Não é nosso problema e recuso dar meu parecer. Cada um age conforme a sua consciência e convicção e deve fazer uma escolha livremente. Os magnetizadores, assim como os médicos do além, não são os curandeiros da alma, cada um em seu domínio. Os médicos do além não podem ajudar o doente como fazem os médicos da terra sem ter estabelecido um contato direto. Consequentemente, eles usam como instrumento os magnetizadores médicos. É preciso que os curandeiros do grupo vejam e toquem diretamente o doente. Em compensação, existe a possibilidade de termos uma testemunha, um parente próximo. Se o doente é intransportável ou hospitalizado, na medida que temos cuidado dele previamente, que esta testemunha pertence ao grupo. Durante o dia, como sempre, atendo alguns chamados de desespero e anoto nomes de doentes em uma lista de orações, mas nos é impossível tratar à distância, é inútil nos enviar fotos. Como é difícil explicar isso e recusar estes que querem ajudar a um próximo, a um amigo. O Dr. V não é o único médico lá de cima que conheci em vida. O Dr. Renner, que cuidava de criança em particular, foi outro. Seu conselho sempre é sensato. Muitas vezes ele chegou a intervir antes mesmo da criança apresentar algum problema, tentando prevenir o mal. Assim ele me dizia um dia: diga aos pais do pequeno Bernard de tomar cuidado com a sua nutrição. Esta criança se alimenta mal, ela absorve doces em excesso, poucos frutos, legumes. Isto eu ignorava, mas verifiquei rapidamente a veracidade dos fatos. Conheci René Viter, ele era pediatra. Era um ser iluminado que respirava bondade, o amor das crianças. E se apresentava como uma seta, apaixonado pela história dos templários. Ele possuía uma coleção de objetos de arte que havia lhe pertencido. Era também radioamador e passava horas a fio durante a noite captando o mundo, às vezes recebendo apelos desesperados que tentava enfrentar. Mas uma das minhas crianças mostrava cansaço, eu o chamava. Ele cuidou e acompanhou todos os meus pequenos. Ele conheceu sua esposa durante a resistência. Ele era e continua sendo uma das minhas amigas. Ela René foi procurado pela Gestapo e encontrou refúgio na taverna de Solange. Foi assim que o conheci. Nós nos frequentávamos muito, passamos muito domingo juntos. Certa noite em que estávamos à mesa os quatro, Daniel começou a passar mal, muito pálido, levantou para respirar um pouco de ar puro. Fiquei preocupado, pois este mal vinha ocorrendo de vez em quando. Se tratava sem dúvida dos primeiros sintomas de sua mediunidade, coisa que ambos ignorávamos na época. Após tê-lo observado bem, René disse: não se inquiete, não é nada, você talvez compreenda mais tarde. Ele tinha certamente percebido alguma coisa, compreendido a sensibilidade tão particular de Daniel. René não estava preocupado com o meu marido e conhecia bem o seu equilíbrio e resistência, mas ele devia saber que as coisas não parariam ali. Nunca esqueci suas palavras. Ele era véspera de sua saída para as férias. Ele adorava a montanha, a escalada, e me disse: gostaria que Deus me concedesse a graça de morrer neste esplendor. Tomamos café juntos e em seguida viajei para Bretagne
para juntar-me a Malou e seu marido, que tinha trazido Liliane depois do acidente. Ambos estaremos em plena forma em nosso próximo encontro. Ele me disse: não o vi mais neste mundo. 4 dias mais tarde, escalando os picos do Monte Blanc, no meio das neves eternas, que ele tanto adorava, teve um infarto fulminante mortal. Estava com 40 anos. Evidentemente, a história de René não para por aí, já que tudo continua. Ele faz contato conosco rapidamente e hoje faz parte da nossa equipe dos médicos do além. Sua intervenção não se limita somente em cuidar das pessoas. Solange e ele não tinham filhos. Após alguns anos de profunda tristeza e depois de termos feito de tudo para ampará-la, Solange voltou a se casar e teve um menino, Matiel. Desde a infância, este menino apaixonou-se pela vida de René, a quem chamava de meu amigão. Colhia flores no campo que colocava sobre o retrato dele. Filho único, um pouco mimado, Matiel teve uma adolescência um tanto tumultuada, para logo escorregar incansavelmente em um declive perigoso. Então René me pediu para intervir, e logo antes que fosse muito tarde, para minha surpresa, o moleque que eu mal conhecia a vida, separara sua mãe e nossa família, ouviu minhas palavras atentamente, aceitou conforme os conselhos de René, deixar seus pais para vir morar durante um ano com um dos meus filhos. Este adolescente de 17 anos, terrível e violento com seus pais, que começava a fumar maconha e passar suas noites fora de casa. Tendo tido alguns aborrecimentos com a polícia, aceitou trabalhar e prometeu se me dar. Nós levamos ao grupo da maneira como se leva um doente. E Matiel encontrou a fé, claro, que ele não se tornou um anjo e as dificuldades familiares ainda existem, mas não houve mais atos de delinquência. Apesar de grande distância que nos separa, Matiel vem nos visitar com frequência. Espero que sejamos até a sua maioridade o seu baluarte. René, habitante do além, conseguiu exercer sua influência neste menino rebelde que rejeitava tudo, mas que jamais duvidou e nem discutiu o que lhe foi transmitido por René. Os médicos do espaço nos seguem, participam à sua maneira, nos apoiam muito mais do que poderíamos imaginar. Certa manhã foi chamada por minha amiga Malou. Cláudio, seu marido, estava muito mal. Ficamos a seu lado. Ele está calmo, respira com dificuldade. Por volta das 17 horas ele entra, se assim posso dizer, pacificamente, para um estado de inconsciência. Eu ainda vejo a cena: Malou rezando, corajosa, Daniel pálido, sentado, captando o espírito de Cláudio, que parte, e começando a nos falar com a voz de Cláudio. Estou sobre uma ponte, estou me balançando, estou bem, tudo é luz, estou sobre uma ponte. Mas, alguns instantes e tudo terminou. Nosso amigo passou para a outra margem, paz e serenidade. Decidimos fazer um enterro civil, porque nossos amigos não praticavam nenhuma religião. Os membros do grupo acompanharam o corpo no cemitério, rezamos todos as mãos, de mãos dadas, e no dia seguinte, Eti, o guia espiritual, nos disse: estivemos todos lá, vossos amigos invisíveis, junto com vocês, misturando nossas orações às vossas. A fusão foi tal que o nosso amigo partiu em um feixe de faíscas de luz. Durante vários dias, um pombo sobrevoou sua casa, suas árvores, arrulhando toda manhã. Estranho comportamento dos pássaros, muitas vezes observado por pessoas que sabem há muito o que aprender deles. Como se fosse por acaso, a casa de Cláudio hoje é a morada de um médico clínico geral, que não hesitou em morar ao lado de uma feiticeira. Este jovem médico compreendeu de imediato que nossas esferas de ação eram muito diferentes. Se ele só cuida do corpo, muito bem, aliás, eu só me ocupo das almas. Assim sendo, nossa colaboração não poderia ser mais pacífica e feliz. Era o período da minha iniciação e Mami ainda estava ao meu lado, o espírito. A equipe de médicos do além já está formado e o grupo em plena expansão. Os médicos de Grenoble começavam a se interessar pelo nosso trabalho quando descobrimos que um novo médico astral estava entre nós. Nós o chamamos de Dr. X. Sua rapidez em ir e vir nos estupefava. Daniel frequentemente caía de maneira imprevista e um dia chegou a bater a cabeça. Deve ser um chinês, ele me disse. Um dia tenho a impressão de ter as mãos muito finas. Ele se enganava. Esse médico tornou-se rapidamente a coqueluche de nosso grupo. Não éramos tanto quanto hoje, e mal um de nós tinha um problema e queria consultar o Dr. X. Seus conselhos eram bons e os doentes rapidamente encaminhados aos cuidados de especialistas competentes, não perdiam tempo. A mãe de uma de minhas amigas era aleijada e muito pesada. Ao tentar levantá-la certo dia, minha amiga teve um problema grave na coluna, permanecendo dobrado por causa da ciática fulminante. Seu médico estava ausente, era impossível conseguir uma consulta de urgência com outro médico no período das férias.
Ela sofria muito e veio falar comigo. Mas o que fazer? Perguntava. Sou incapaz de manipular uma coluna vertebral. Pedimos ao Dr. X a ajuda. Vejo o Daniel se transformar e dizer: tire a roupa e deite-se. Começando a massagear a minha amiga, ajoelhando. E então me dizer: magnetize um pedaço de algodão, esfregue neste local e enfaixe. Esfregue neste local e enfaixe com força a tua amiga. Em poucos minutos tudo terminou. Minha amiga ergueu-se, o mal passara. Isso se passou há 20 anos. Ela nunca mais teve dores nos rins ou sofreu de ciático. O Dr. X a curou mais rápido que o tempo que eu levei para fechar a porta, desligar o telefone, fazer silêncio e rezar para que tudo corresse bem. A partir daquela época, que durou 7 anos, nosso trabalho de grupo progrediu muito. Foram muitos os que ingressaram e os médicos à nossa volta cada vez mais presentes. O corpo médico é muito prudente, com justa causa em relação a esses fenômenos, e durante muitos anos suponho ter estado sob observação. Evitei sempre avançar em seus domínios e pouco a pouco as barreiras caíram, e hoje posso dizer de muitos médicos tornaram-se meus amigos. Alguns deles fazem parte do grupo e trabalham em colaboração com os médicos do além. Eles não hesitam em me acompanhar às conferências e explicar seu caminho e dizer publicamente como que de médicos ou cirurgiões tradicionais eles também se tornaram médicos espirituais. Dentre eles muitos têm o dom do magnetismo e desenvolveram. É tão preciso para o exercício de sua arte quanto para os doentes do grupo. O apelo aos médicos do além, a oração faz parte de sua vida cotidiana. Eles viram, tocaram e têm fé. A maioria deles me conheceu através do doente, ficavam entregados com alguma melhora, repetindo muitas vezes inexplicável, ou mais ainda, um tratamento praticamente ineficaz que começava a dar resultados positivos. O comportamento do enfermo também se modificava. Aqueles que tinham perdido a fé e a reencontravam, e com ela o sorriso e a esperança. Alguns vieram a mim empurrados pela opinião pública ou porque tinham discutido com outros médicos, outros às vezes de forma mais original. Assim foi com o Dr. S, professor de medicina titular de outros títulos, um verdadeiro cientista. Eu o encontrei na casa de amigos em comum, na qualidade de pesquisador aficionado. Ele estava muito curioso a respeito do que eu fazia para entrar no grupo. O fiz esperar um bom tempo, pois receava que ele quisesse entrar para nos dissecar. Me arrependo de ter tido tais pensamentos em relação a ele, pois não conheço um ser mais gentil, mais simples, mais devotado que ele. São mais de 12 anos que ele está ao meu lado e espero que nunca nos separemos. Ele é o serviçal encarnado, sempre presente, totalmente humilde. Certo dia de agosto, amigos que moravam a 1 hora de Grenoble pediram para me ver. Há 10 dias um homem sofreu de febre muito alta, rebelando-se com qualquer tratamento. Todos os exames feitos deram resultado negativo e os médicos não sabiam o que fazer. Ele havia perdido 5 quilos e de vez em quando os médicos ficavam desarmados diante de certas doenças estranhas e não habituais. Não tenho certeza de que o magnetismo dará resultado. Se há febre é porque há infecção. Decido levar comigo um médico do grupo. Todos tinham partido, com exceção do Dr. S, que se encontrava lá para casa. Ele concordou em me acompanhar e me deixou mais contente, pois tinha um carro esporte. Partimos. Após examinar o doente, ver todos os exames, telefonar ao seu médico, ele confessou sua perplexidade, tal qual os outros. Então pedi para que todos saíssem do quarto. Orei com o doente e fiz a imposição das mãos. Depois de 1 hora, a febre começou a ceder e no dia seguinte ele estava com 37 graus. Alguns meses mais tarde, soubemos que a história contada era a seguinte. Magui veio com um grande médico, a quem ela disse: vai embora, sai daqui. Ele cuidou do doente e ele sarou. Ela cuidou do doente e ele sarou. Rimos muito, mas não deixei de pensar que ele foi realmente gentil em rir, pois tinha feito 180 quilômetros por conta própria, sem receber um tostão sequer. São atos desse tipo que fazem a grandiosidade dos médicos. Um dia o doutor S, esquiador fervoroso, tem um pequeno acidente, chega ao hospital em estado de choque, tem um número de telefone na mente, que repete sem parar: o meu. O hospital entra em contato comigo perguntando se faço parte da família. Sim, certamente. De sua família espiritual, não é? Perguntava. Meu marido vai buscá-lo no hospital junto com outro médico, amigo nosso, para trazê-lo para casa, mas à noite chamamos a si mesmo mais 2 médicos para fazer os exames. Eu vos deixo imaginar a cara deles ao constatar que o médico que lhes tinha dado aula durante o curso de medicina não estava em um hospital, mas sim em casa de uma magnetizadora, tratando-se
Quando comecei a praticar o magnetismo, um outro médico, um clínico geral, cuidava de uma velha senhora. No momento de domingo ele teve uma crise e enquanto aguardava a chegada do médico, tentei fazer o magnetismo ao mesmo tempo em que os moradores da casa, orando, tentavam me ajudar, protegendo projetando todas as suas forças. Quando o doutor C chegou, a velha senhora estava melhor, mas quem precisava de cuidados era eu estava esgotado nesta época. E nesta época eu não era suficientemente desenvolvido. Muitas vezes eu conseguia captar o mal. E isto me levava para a cama. O médico partiu pensativo. Há algum tempo após este episódio, um amigo chegou com sua irmã que estava com fortes cólicas renais e sofrendo atrozmente. Era a véspera de sua internação para extrair uma pedra que provocava estas crises. Ela me pediu para tratá-la com magnetismo antes de ser levada ao hospital. De acordo, lhe respondi: vou tentar acalmá-lo, mas chamarei um médico para lhe dar um sedativo se necessário para a sua volta. Uma hora mais tarde, quando o Dr. C chegou, a crise tinha passado e ele examinou o lindo cálculo rejeitado pela urina. Desde então não era mais necessário dizer na sua frente que o magnetismo não era nada mais que vento ou autossugestão. Ele também tornou-se um amigo, foi um dos que me ajudaram a cuidar das crianças cujas mães acreditavam não mais querer e a evitar suas mortes. Um dia recebi a visita do Dr. psiquiatra em um hospital, mas que tomou todo o cuidado em não dizer seu título. Ele estava coberto de eczemas. Ele é jovem, simpático, o contato entre nós foi excelente. Descobri nele uma dualidade muito forte, o conflito interno. Achei que este homem não estava inserido no contexto. Na terceira sessão, eu lhe expliquei que estava sentindo. Ele me põe a par de sua profissão, bem como dos escrúpulos que o torturavam. Ele estava convencido que os doentes entulhados de doses excessivas de fortes medicamentos não têm muita chance de sair bem e que essas terapias os transformam em zumbis sem vontade própria. Ele pensa um pouco como eu. O psiquiatra substitui a Deus às vezes. O psiquiatra substitui a Deus às vezes, assim como o medicamento receitado a oração. Ele acaba de ser nomeado chefe do serviço em outro hospital psiquiátrico. Daí a violenta crise interior, traduzida em um eczema. Eu lhe falo do grupo de nossos trabalhos. E lhe digo que, no meu parecer, ele não pode fazer um bom trabalho se ele não está de acordo com o que faz. Após algumas hesitações, ele abandona tudo, abre um consultório particular e começa a tratar seus doentes pela psicoterapia. Realmente ele fica encantado com os resultados. Eu mais ainda, pois ele pôde me ajudar quando um doente deseja ser tratado e recusa em se deixar drogar ou pensa que os medicamentos não são a panaceia. É evidente que esta decisão só pode ser tomada pelo doente, único dono de sua escolha, já que a desintoxicação medicamentosa não pode ser empreendida a não ser sob a responsabilidade de um médico competente. Hoje, passados muitos anos, o Dr. M é meu amigo, ele é crente e juntos às vezes colaboramos um com o outro, cada um em seu devido lugar. Vou dar agora a palavra de alguns médicos que aceitaram trabalhar conosco. Todos com extrema gentileza quiseram dar seus testemunhos. Eu retive somente alguns, suficientemente diferentes uns dos outros, só posso lhe agradecer do fundo do coração, sabendo que me trouxeram a credibilidade que me asseguram. Eis o testemunho de um cancerologista. Quando éramos estudantes, frequentemente tivemos que trabalhar à noite, aos domingos e feriados. O único objetivo, passar nos exames a fim de obter o diploma que nos abre a porta de uma nova vida. Se nos tivessem dito, trabalhem e passem nos exames, mas isto não alterará em nada a vossa vida, nada de diploma, teríamos trabalhado tanto? Pergunta. Vocês perceberam onde quero chegar? Pergunta. O homem escuta o rádio, é Chernobyl, abre o jornal, é o terrorismo, vai ao mercado, é poluição, escuta os jovens, é a greve. Então ele adoece ou descobre um câncer em um ser próximo. Por que então levantar toda manhã para que progredir, lutar contra a doença? Pergunta. Há um diploma que no fim da vida nos abre o caminho para o ele descobrir o sentido. Eu não poderia ter autoridade sobre ele. Eu não poderia ter autoridade sobre ela se a vida não estivesse dentro de mim. Como falar sobre algo que desconhecemos? Pergunta. Como cuidar do que nos escapa? Pergunta. Eu era médico, ou mais ou menos acreditava se ele curava
ou pelo menos tentava curar. Perante a morte, o sofrimento, o medo, tive a consciência de que era cego e que se me gabava de curar. Por outro lado, me lavava as mãos como Pôncio Pilatos, quando se tratava de doenças incuráveis, já que assim eram denominadas. Faltavam palavras para esclarecimento, para esclarecer as mães dos excepcionais, dos natimortos ou dos jovens cancerosos. Então pesquisei e mudei a alimentação e o ritmo de vida, pratiquei o pensamento positivo e conhecendo a alopatia, a homeopatia, a acupuntura, participei de vários congressos e debates. Eu procurava saber e era importante perante a morte ou a agonia de seres que se amavam. Bem, o que pode um médico fazer com Magui Lebrun? Uma mulher que se comunica com forças do invisível e que as chama de guias, uma mulher que passou a vida a socorrer e educar crianças, uma mulher que ora e que nos pede para orarmos a fim de curar doentes, pergunta. Sim, o que pode um médico fazer com Magui Lebrun? Pergunta. O acaso me faz encontrá-la durante uma conferência onde eu permaneci grudado no assento, feliz, beato. Seus assuntos não eram o intelectualismo de alto nível, nem o cientificismo racionalista. Não, seus propósitos eram simples e ecoavam dentro de mim. Não era tagarelice, não era as sabichonas de Molière, mas sim de coração para coração. E de um só golpe a vida em mim começou a despertar. Eu tinha a impressão de saber tudo o que ela dizia e, no entanto, eu a ouvia pela primeira vez. Posteriormente cheguei à conclusão de que não era um único sedento. E em 2 outras conferências assisti a um espetáculo espantoso, homens e mulheres congelados em seus lugares, como se fosse acontecer, como se algo fosse acontecer, esperando no maior silêncio, nenhuma pergunta, nada, o silêncio, o vazio, ou melhor, a plenitude. Andem, vocês devem ir, vocês acreditam que algo vai acontecer, que o extraordinário vai aparecer, ou que um anjo montado em um cavalo alado vai descer, perguntava. Nada disto. O extraordinário está em vocês, dentro de vosso coração, e o tempo não mais será poder sobre ele. Vocês acabam de renascer, de sentir, de perceber, de saborear um pequeno parcela deste amor que o mundo não conhece, mas que existe nele. Meu testemunho é sem provas ou artifício, é o testemunho sincero do coração e do bom senso da vida. Sou testemunha de que existe em mim e sempre existiu, testemunha desta força que nos faz levantar a cada manhã, testemunha do amor, do verdadeiro, daquele que não pode ser definido ou recortado, mas que é. Sei agora sobre o que falar com os meus doentes, sei encontrar as palavras que preciso, quando é preciso. Então, Magui, o que importa de fato é que você diz, que importa as palavras que você utiliza, que importa se tuas histórias são verdadeiras ou falsas, se há ou não provas, pergunta. O importante é que teu coração fale e que o meu esperou por esta água da vida. A vida continua, a vida tem um sentido, a vida é liberdade, amor e humildade. Obrigado, Magui. Dr. Ostland intitulou seu testemunho O Coração Tem Razões que a própria razão desconhece. Eis agora o testemunho do Dr. M. Gallen, que o intitulou O Risco de Se Perder. Diplomado pela Faculdade de Medicina de Grenoble em 1967, admitido para o certificado de estudos especializados em dermatovenerologia em junho de 1979. Me instalei em Grenoble em janeiro de 1970 como médico especialista. Eu era então pai de 3 crianças e o último, Luke, tinha somente alguns meses, já que nasceram em 29 de abril de 1969. Ao completar um ano de instalação, Dominique veio inteirar a família em outubro de 1970, junto com Jean-Marc, de 5 anos, e Pierre, de 4. E para cuidar deste mundo turbulento havia Mirielle, imbuído por minha ciência nova e poderosa. Eu exercia minhas funções com todo rigor científico e não aceitava outra medicina, a não ser a alopática. Eu duvidava. Eu dividia minhas ocupações entre o meu consultório, o Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, nas férias, o Centro Psiquiátrico de Saint-Égreve, onde eu era responsável pelo departamento de dermatologia, e a casa de detenção de Grenoble. Ao completar 3 anos, os primeiros sintomas da doença de Luke apareceram. Em outubro de 1972, o golpe de guilhotina foi dado. O diagnóstico e prognóstico de seu mal nos foram anunciados. Ele tinha uma miopatia de Duchenne, de Boulogne, e sua esperança de vida não deveria passar dos 16 aos 20 anos.
com evolução inexorável em direção à atrofia e paralisia dos músculos. A universidade não me deu nenhuma esperança. Como pais, esse tipo de realidade é inaceitável. Como médico, era a dura realidade do fracasso da ciência médica toda poderosa. Como pai, com formação católica, era a revolta contra Deus e os homens. Revolta contra o sofrimento de uma criança. Porque, meu Deus, isto existia, apertava. Esta minha revolta era ainda mais intensa, porque aos 17 anos decidi fazer medicina, imediatamente após a morte brutal e inexplicável de meu irmão de 20 anos, durante o seu serviço militar, de meu pai, levado por um câncer na garganta após uma dolorosa evolução. Passado o choque, decidimos criar Luke com as outras crianças e lhe dar o máximo que podíamos e, consequentemente, procurar outras possibilidades de cura. Eu ouvi então, por intermediário de uma amiga, falar de uma magnetizadora que, além de tudo, morava na mesma aldeia do outro lado da estrada. Ela aceitou certa noite em vir compartilhar de nosso jantar. E ao ver essa pessoa tão charmosa, com sua buja de leoa, com sua juba de leoa, disse a mim mesmo que esta feiticeira tinha uma bela cabeça. Ela prometeu cuidar de Luke todas as semanas durante 10 anos. Ela o viu e o tratou. Seria injúria omitir o fato de que ela nunca se pediu um tostão sequer. O coração de Magui não tem tamanho. Magui não estava sozinha. Daniel, suas múltiplas crianças e seu grupo de orações se abriam à nossa família, tomando sob seus cuidados nosso filho. A amizade entre nós cresceu e um dia viajamos para o Marrocos. Descemos em Rabat e à noite, após tomar uma cerveja, tive pela primeira vez uma crise de cólica renal. Tentamos sem resultado chamar o médico. Então, em desespero de causa, me dirigi a Magui, implorando de me aliviar, esticado sobre meu peito, enquanto ela me magnetizava. Comecei a tremer, a bater os dentes e ter calafrios. A crise sumiu até a manhã seguinte, quando um novo e doloroso episódio se desencadeou. Mas pude ver um médico que havia feito seus estudos em Grenoble e que aliviou minha dor definitivamente. Magui me disse, após este acontecimento, que eu tinha magnetismo e que eu não devia privar meus pacientes desta maneira de aliviar. Ela concordou em me iniciar e me formar neste domínio, mas hoje o aluno ainda está longe do mestre. Em compensação, alguns anos atrás, cuidando de sua filha Françoise numa estadia na Espanha, eu disse a Magui que sua filha tinha herdado seu dom. No início, ela não me acreditou, assegurando-me que era impossível. Hoje, Françoise está se tornando uma grande magnetizadora e suas dádivas estão se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa. Durante os 10 anos que se passaram rapidamente, Luke cresceu e tornou-se uma criança maravilhosa. As pernas e os braços se enfraqueciam. Os nossos substituíam seus irmãos o carregavam, puxavam e empurravam sua cadeira de rodas, até mesmo a subi-lo no teleférico até o Croix Charmouse e descê-lo à sua poltrona. Assim ele foi ao Pico de Midi, a Sicília de avião, de barco inflável na Espanha. Todas as pessoas que conheceram Luke se tornaram seus amigos e vinham vê-lo assiduamente. Caroline, neto de Magui, filho de Françoise, tornou-se sua amiga de peito e o será para sempre. Catarina, estudante na época, contou-lhe um segredo que Luke levou consigo. A lista seria muito longa se fosse citar a todos. Todavia, ele tinha um afeto em especial para com Solange, que ele amava como uma segunda mãe. Quando ele nos deixou, a igreja de Santo Nazaré se tornou muito pequena para acolher todos os seus amigos. Um dia, durante a sessão de mediunidade, Daniel me disse que Luke sararia. Eu não acreditei, disse a mim mesmo que ele era louco. Só depois de muito tempo compreendi onde estava a cura de Luke. Esta criança tinha tido uma evolução espiritual extraordinária e nos últimos anos de sua vida seu espírito dominava seu corpo como se ele já estivesse libertado. Os anos passaram, a irradiação de Luke junto a todos nós, pais e amigos, foi de uma força prodigiosa. No dia 1º de junho de 1983, dia do meu aniversário, Luke nos ofereceu sua vida e eu tive o privilégio de acolher o seu último suspiro de mãos dadas. A separação física foi para nós difícil e violenta. Ele vestiu o seu hábito de luz e, libertado de seu corpo físico, continuou a obra que vai começando. A obra que havia começado. Ele me ajuda diariamente em minhas funções de médico e, para o nosso grupo de prece, ele é um médico do espaço. Um médico sem diploma, mas que ajuda a aliviar corpos e almas. Faço questão de dar este testemunho e agradecimento a Magui, a Daniel e a todos que nos cercam, mas, sobretudo, para poder dizer aos que sofrem que nem sempre a cura está onde nós a queremos mais.
Se desejarmos, ela está ao nosso alcance se formos capazes de partilhar um pouco de amor com o próximo. Devo acrescentar que o Dr. Galen é muito humilde e que raramente tenho visto uma pessoa mais dotada do que ele em matéria de magnetismo. Ele não somente se igualou a mim rapidamente, como em certos casos conseguimos superar após a morte de seu filho, seus dons de mediunidade desenvolveram-se ainda mais. E hoje ele trabalha sem qualquer problema com forças divinas que nos rodeiam. Ele nos contou que um dia um amigo o chamou por causa da filha que estava com dor de barriga. Receava que fosse uma crise de apendicite. Na verdade, ela tinha um quisto no ovário que ele detectou na hora. Nada banal para médico do sexo masculino, não é? Entre nossos médicos há também o psiquiatra Marco Marrone, também faz questão de prestar seu testemunho. Podemos nos admirar da colaboração de um psiquiatra e uma magnetizadora. Frequentemente são pessoas que não se encontram, mas faz parte do mesmo meio. Se quiseres procurar razões para este encontrar, teríamos aos montes, todas muito boas, mas direi simplesmente que foi porque eu estava doente. Consultei Magui por causa de um eczema generalizado, mediante os conselhos de uma amiga cujo filho com eczema foi curado por ela. Você sabe que santo de casa não faz milagre, isto já é bem conhecido. Assim, vocês não devem se surpreender se eu disser que, apesar de psiquiatra, não me dei conta de que meu problema era bem mais que simples eczema. Tratava-se de um estado de depreciação do que chamamos geralmente de depressão. Magui me ajudou muito. Pelo magnetismo, ela me deu um sopro de vida. Era como uma ducha forte, benéfica, como um bálsamo. Magui me fez ouvir novamente as palavras que falam ao coração, que encorajam. Posso dizer que me curou de um medo que vinha há muito tempo em minha história e que não tinha desaparecido com o tempo. Pelo contrário, este medo cresceu devido às circunstâncias desfavoráveis do momento. Em seguida, pedi a ajuda de um psicanalista para poder elucidar este temor. Para uma pessoa que trata de doenças mentais, vocês diriam que o mínimo seria conhecer a própria doença, e vocês estariam com a razão. Minha colaboração com Magui restou no fato dela não se achar onipotente. Quando uma pessoa não melhorava pelo magnetismo, sua doença não evoluía. Ela sabia admitir os limites do seu tratamento, o que é uma grande qualidade em uma terapeuta. Quando ela pressentia que se tratava essencialmente do sofrimento psicológico, que teria de fazê-la entender suas vidas, o que muitas vezes seria uma longa história para escutar. Ela os enviava aos meus cuidados. Com tantos doentes afluindo em sua direção, Magui não teria o tempo necessário para ouvi-los. Dedicando-se demais à noite após uma jornada de trabalho, eu a vi esgotada, mas serena. Ela me fez o favor em me aceitar no grupo de prece para a cura de doenças e repetia com frequência: sozinho não se pode fazer muito, mas em muitos somos muito mais fortes. Mesmo assim, acrescentarei que ela faz parte das pessoas cuja oração é bastante poderosa para ser seguida por deferimento. Aliás, muitas pessoas lhe pedem para rezar por eles ou por seus próximos, mas considerando o número de fiéis dos quais faz parte, é melhor associar-se a outros para poder pronunciar sobre a eficiência da oração. E nós, numerosos que somos, rezando pela cura dos doentes, alguém que saiba de alguma coisa sobre a questão diz: tua fé te curou. Isto quer dizer que o doente, por sua vez, deve ter uma vontade férrea de sarar, sobre a qual a força do grupo se apoiará. Eis o que eu quero testemunhar. Fiquei surpreso de não ter me deixado levar pelo prazer de falar de alguém a quem se admira, porém assim mesmo eu farei um pouco. Gostaria de entreter vocês com a ajuda que Magui dá aos moribundos, acompanhando-os até a morte, esperando de todo coração que eles partam em paz. É a minha vez de reconhecer seus amigos, pois aí seu esmagado pela grandeza do ato. Quando eu acrescentar que seu socorro vai também aos parentes e em seguida aos enlutados, suponho que vocês medirão a extensão da tarefa e a dimensão do trabalho cumprido. No grupo, médicos encontraram apoio, calor e também frequentemente a resposta às suas perguntas, que não deixam de fazer. O testemunho do Dr. Barnola, médico osteopata, confirma isto com muita sensibilidade e humildade. Quando me perguntam de que maneira exerço a medicina, eu digo que trabalho em estabelecimento de crianças e adultos com deficiências mentais ou profundamente debilitados. Há geralmente um instante de hesitação.
Sim, é lógico, é preciso que haja pessoas para se ocupar deles e carregá-los, mas você tem mérito e coragem. Mérito, coragem, pergunta. No fundo, talvez isso seja preciso para dominar o mal. Está que a pessoa sente diante dos debilitados para entrar na escola deles e participar de suas lições. Talvez seja preciso passar por uma iniciação. Para alguns, trata-se de uma experiência dolorosa, mas que com todas as provações aceitas e não sofridas torna-se uma fonte de enriquecimento. Para mim, assim como para outros, é o acaso que faz também as coisas, entre aspas, que pôs Michel no meu caminho. Foi no início dos meus estudos de medicina. Em novembro, tornei-me pensionista em uma casa de família. A história deles era estritamente trivial. Uma viúva com 6 filhos, pessoas com boa situação financeira. O marido industrial foi a Vichy na primavera de 1940. Com toda a família fazer uma cura. Morreu durante a guerra e a senhora Lerat e sua ninhada ficavam sozinhas e sem recursos na zona livre da França. A família constituída de Thérèse, que começava os seus estudos do secretariado, Aileen, Paul e René, que haviam terminado praticamente o curso de 2º grau, e Michel, que nasceu e ficou assim. Michel, com seu corpo torturado, a fala parecendo um torrente controlável, irregular e brutal, sua necessidade desmedida de amar. Durante os dias felizes no norte, houve vários jovens estrangeiros na casa. Eles se ocupavam de Michel, ensinavam seus idiomas, as outras crianças arrumavam um pouco a casa. Um deles achou que devia ensinar as tarefas domésticas a Michel, e como ninguém reclamou, a senhora Lerat deixou. Quando a desgraça ocorreu, ela soube aproveitar os peões que a providência tinha posto nos lugares certos do tabuleiro de sua história. Ela alugou uma casa grande para alojar a família, alguns pensionistas que, como eu, após alguns anos ajudavam a pagar o mês. Graças às suas relações, ela pôde aproveitar seu diploma de dama da Cruz Vermelha para trabalhar como enfermeira em uma fábrica, enquanto Michel tomava conta da casa-hotel. Bem ou mal, na verdade, bem mal. Mas que importa? O ambiente era caloroso e todos se sentiam embarcados na mesma galera. Michel sendo capitão. Michel, que não sabia ler nem escrever sequer, decifrar a hora do relógio na cozinha, mas que nos acolhia sempre com uma palavra gentil e amplo sorriso. Teresa, Felipe, Aileen, René, que se tornariam jurista, banqueiro, médico, engenheiro. Vocês pensam às vezes que é a Michel, o idiota da família, que vocês devem em grande parte? Pergunta. Esta história seria um conto para enternecer as noites de vigia, se não fosse um ensinamento dispensado ao grupo que nos leva a uma reflexão sobre um outro plano. Nossa vida atual, nesta visão, só constitui parte aparente de um iceberg, um momento de consciência na dupla espiral da involução e evolução de nossa trajetória. Assim tudo se explica. Tudo o que pode parecer monstruoso neste mundo há maior escândalo que o sofrimento, a doença, a morte de uma criança. O que dizer destes emparedados vivos que são os débeis mentais e suas famílias? Pergunta. Porque Michel, Eveline, Patrick, vocês que passaram pelo meu coração nestes últimos 20 anos, vocês que são como os grandes virtuosos cujos instrumentos estão desafinados, Maria, André, Joseph, as antigas tradições teriam feito de vocês emissários do céu, amuletos de sorte ou bodes expiatórios. Que mensagem vocês nos enviam? Pergunta. Por que é que vocês vieram estar entre nós? Pergunta. Seriam vocês nosso último luxo no mundo dominado pelo dinheiro, a eficácia, a coleta do rendimento máximo? Pergunta. Vocês queriam nos dar uma lição de amor, desenvolver em nós a intuição, a comunicação de um coração para outro, de vossa alma a nossa? Pergunta. Qual é o vosso karma? Pergunta. O que ou para que vocês estão pagando? Para quem vocês estão pagando? O que vocês estão redimindo ou pagando? Pergunta. Encontrei no grupo uma diligência cuidadosa, um respeito por todos os deserdados, doentes, cujos espíritos ficaram confusos com tanta dor, sofredores débeis, por todos aqueles de quem se diz que não tiram o primeiro prêmio, não tiraram o primeiro prêmio, puras centelhas do espírito, cujo esplendor é obscurecido, sabe lá, por Deus. Por que razão? O espírito introduziu-os também neste domínio, através de uma pequena brecha, a psicossomática. Para nós médicos, o grupo é a maravilhosa abertura sobre a outra dimensão do ser humano e do mundo, aceitar tornar-se o canal difusor das energias que nos transmitem
médicos do espaço, aceitar a colaboração entre o visível e o invisível. Pois foi assim que nos disseram um dia: sem nós vocês não podem fazer, mas sem vocês nós não podemos agir, porque precisamos das orações do grupo, de vossa pesquisa diagnóstica, de vossa matéria, para podermos trabalhar dentro da matéria, colocar-se humildemente à disposição dos outros, sempre conservando a cabeça fria. Claro que há o perigo por parte da meditação, é uma aventura apaixonante, reconfortante. Assim explica tudo que parece monstruoso no mundo. Magulha Bram, médicos do céu, médicos da terra.